Função polinomial do primeiro grau. Esses exercícios que a gente vai resolver agora são os exercícios de nível 1 relacionados à função do primeiro grau, né? A chamada função polinomial do primeiro grau ou mesmo função afim. Ok? Muito bem. Eu trouxe aqui uma série de exercícios para que a gente vá melhorando um pouco mais a nossa capacidade de entendimento dessas questões e os próximos exercícios vão ter uma carga de dificuldade um pouco mais elevada do que essas daqui, ok? Então, para começar, né? Primeiro passo, nessa questão número 1, ela diz o seguinte, ó. Identifique dentre as leis quais são funções polinomiais do primeiro grau. Então, para a gente saber o que é, quais dessas funções aí, né, da letra A até a letra H, são funções do primeiro grau, a gente precisa primeiro saber o que é uma função do primeiro grau, o que caracteriza uma função do primeiro grau. Bom, ela é chamada de função polinomial porque são funções que apresentam-se por meio de polinômios, né? A gente está verificando aqui. E para verificar quais que são as do primeiro grau, observa o maior expoente da variável, ou seja, o maior expoente de x. Como o x aqui, né, nessa letra A, o maior expoente dele é 1, né, ó, quando não aparece aqui é porque é 1, podemos afirmar que essa função aqui, nessa estrutura que ela está, ela é uma função do primeiro grau. Além disso, toda função do primeiro grau ela tem esse formato aqui, ó, f de x igual a ax mais b, onde a e b são números, né, no nosso caso aqui, reais, ok? No nosso caso. Então veja, esse coeficiente é o coeficiente que a gente chama de coeficiente angular e o b é o linear. Então aqui, ó, menos 3x mais 2, ela é uma função do primeiro grau, né? Você tem aqui o coeficiente a e você tem o coeficiente b, que é 2. E o maior expoente de x aqui é 1. Então podemos dizer que é um polinômio do primeiro grau, né? Você sempre procura o maior expoente de x, tá bem? Na letra B, podemos afirmar que ela é uma função polinomial do primeiro grau? Sim, na letra B também. Ué, mas o número aqui veio primeiro do que o que está com a variável. Tem algum problema? Não, apenas mudou a ordem, né? Aqui continua sendo A, certo? Lembra, o coeficiente angular, que é o coeficiente A, é sempre o que está junto de x. E o B é sempre o que a gente chama de termo independente, tá? É um valor fixo aqui que não depende aqui tanto da variação de x, ok? Esses conceitos que eu estou trabalhando na primeira questão, a gente já vai usar inclusive na segunda questão, ok? Então, olha bem, menos 3x mais 2 é do primeiro grau e aqui, ó, o maior expoente também é 1. Verifica aqui o expoente de x, o maior índice, ou maior expoente aqui no caso de x vai ser 1. Então, ela é do primeiro grau. Na letra C, você tem f de x igual a x ao quadrado menos 4. Ela não é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o maior expoente de x é 2. Ela é uma função do segundo grau, que são as funções chamadas de funções quadráticas, né? Que é aquelas que a gente utiliza, equação de segundo grau, Bhaskara, enfim. São temas para próximos vídeos, ok? Então a letra C ela não é do primeiro grau. Na letra D também não é, por conta de quê? Porque ela tem esse segundo grau aqui, ó, o maior expoente de x. Ah, mas o expoente de x aqui é 1. Sim, você tem um dos valores de x que está elevado a 1 e o outro x está elevado a 2. Vale o maior expoente, né? Como 2 é maior do que 1, então ela é dita do segundo grau, ok? Fora que ela não obedece essa estrutura aqui, certo? Na letra E, ela pode ser chamada de função do primeiro grau? Bom, ela não pode ser chamada, né? Por quê? Primeiro que a variável aqui não aparece, certo? Como ela não aparece, não podemos chamar ela de função do primeiro grau. Tá bem? Ela não tem essa estrutura e, portanto, o maior expoente de x aqui, ó, seria 0, se fosse o caso, né? Se fosse o caso, seria x elevado a 0 e toda potência elevada a 0 é igual a 1. Portanto, ela não é do primeiro grau, ok? Isso aqui é o que a gente chama de função constante. O gráfico dela seria algo assim, né? Você tem o eixo x aqui, você tem o eixo y, e ela, por estar positiva, ela estaria assim, certo? Estaria aqui acima do eixo x. Então ela é uma função chamada de função constante. Ela não é do primeiro grau, tá bem?
Bom, além disso, essa letra F, observe, o x está apresentado no expoente, né? Isso aqui é o que a gente chama de função exponencial, tá? Ela não está nessa estrutura, né? Você não tem um coeficiente linear e angular, você tem o x aqui, a variável, no expoente, né? Ele é um expoente de 7, então isso aqui também não é do primeiro grau. E a letra G e a letra H são funções do primeiro grau. Por quê? Veja, mas não tem o coeficiente B aqui. Você tem o coeficiente A, que é 1, né? Ó, quando não aparece aqui, mas é 1. Tá? Menos x é a mesma coisa que menos 1x. É porque nós não temos por costume escrever esse menos 1. Mas esse menos 1, ele existe, ok? Então, fica o registro aí pra gente. Aqui, a estrutura dela está dessa forma aqui, ó. É como se ela fosse f de x igual a menos x mais zero, certo? Quando não aparece aqui, é porque aqui é zero, ó. É mais zero, tudo bem? E como b é igual a zero, ele não está aqui, ele é oculto, mas ele, né, é zero. E o valor de a é menos 1, e o maior expoente de x é 1, né, ó. Veja que aqui só é menos x, então a gente chama ela de função do primeiro grau, sim. Tá? E essa letra H aqui também é função do primeiro grau, pela mesma explicação da letra G, né? O maior expoente é 1, o coeficiente angular, que é o valor de A, é 1, e o B é 0, ok? Então ela obedece à estrutura, o maior expoente é 1, então ela é do primeiro grau, tudo bem? Tem outras considerações que a gente poderia fazer, mas o vídeo ficaria muito mais longo, tá? Questão 2. Determine os coeficientes A e B, angular e linear, nas funções do primeiro grau a seguir. A gente adota mais essa questão de angular e linear mais quando a gente está trabalhando com gráfico, ok? Veja, temos aqui da letra A até a letra H, todas são funções do primeiro grau, tá? Pela mesma explicação que a gente deu na primeira questão. Aqui você deve identificar somente quem é o valor de A e quem é o valor de B. Todas já são funções, né? A questão já afirma. Determine os coeficientes A e B nas funções do primeiro grau a seguir. Então todas já são função. Sua ideia aqui não é explicar quais são e quais não são, tá? Então, ó, quem é o coeficiente A? Coeficiente A é sempre o número que está junto de x, certo? Assim, dando uma explicação mais, digamos assim, mais grosseira, né? É sempre o número que está junto de x. Então, ó, o valor aqui vai ser 3. E o valor de B? É sempre o valor que não está na dependência direta de x, que é o que a gente chama de termo independente. No caso aqui é 16. Está resolvido. Na letra B, 0,2 vai ser o valor de A. Ah, mas está em número decimal. Não tem problema. É número do mesmo jeito, tá? A gente está definindo aqui, inclusive faltou informar, mas estamos definindo o conjunto dos números reais, tá? Então, A é 0,2 e o valor de B vai ser 3,7. Na letra C, quem é o valor de A? Menos 1x menos 2. Lembra que aqui tem 1, né? Quando não é informado. Como o número que está acompanhando x é menos 1, então o valor de A vai ser menos 1. E o valor de B, consequentemente, é o termo independente, portanto, menos 2. Letra D, f de x igual a menos 2x. Portanto, coeficiente A e coeficiente B. Sempre tem que ter os dois, tá? Na função do primeiro grau. Quem é o coeficiente A? Coeficiente A é sempre o que está acompanhando x. Portanto, ó, menos 2x, então, o menos 2 vai ser A. E o B? Veja que o B não está escrito aqui. É porque, na verdade, isso aqui é zero. Soma zero, geralmente a gente não escreve. Então, isso aqui, menos 2x mais 0 e menos 2x, são coisas equivalentes, certo? Então, ó, mais 0, o valor de B vai ser 0, naturalmente, ok? Então, valor de A, valor de B. Na letra E, o valor de A vai ser 1, né? Ó, x menos 11 sobre 3. A é 1. E o valor de B, está em forma de fração, não tem problema, menos 11 sobre 3. Cuidado com o sinal aqui, tá? Se ele for negativo, aqui acompanha. E assim, nas demais, já que a gente perdeu o medo, né? Podemos afirmar os valores de A e B na letra F seriam quem? Né, ó,
menos 1 mais 2,3x. Acho que dá para verificar aqui, né? Não sei se está muito bom de visualizar. Então, ó, menos 1 mais 2,3x. Quem é A? Cuidado para não colocar menos 1 por estar acostumado com essa posição, ó, de A sempre, na maioria das vezes, vir primeiro, certo? Eu posso escrever ela também assim, não muda o sentido, tá? Ó, B mais AX, é a mesma coisa, certo? Não vai mudar o sentido de forma nenhuma. Então, nesse caso aqui, tudo que você precisa saber é o seguinte: o valor de A é sempre quem acompanha X. Como aqui é menos 1 mais 2,3x, o valor de A é menos 2,3. E o valor de B é menos 1, que é o número que está sozinho, certo? Na letra G, A vai ser menos 7, né? Porque é menos 4 menos 7x. Então, ó, A é menos 7 e B é menos 4. E na letra H, A é igual a menos 2,5 e B é igual a 0, né? Já que f de x é igual a menos 2,5x. Quem é que acompanha x? Menos 2,5. Não tem aqui escrito, é porque é 0, certo? Então, vamos verificar agora nas outras questões mais exercícios para vocês, ok?